Código Aberto está no ar mais uma vez. Nós estamos chegando para a nossa terceira semana. Como é que tem sido para você como é que foram, né, essas semanas? Como é que tem sido para você o estudo desse tema de forma bem especial? A gente está falando sobre unidade. E eu não sei, é possível que durante o estudo você esteja pensando talvez na sua comunidade, na sua família, nos desafios para a promoção de unidade que você tem no lugar onde você está. É possível que você tenha se identificado como alguém que algumas vezes é mais um promotor de desunião do que de união. E todos nós, em algum momento, somos pessoas que agregam, em algum momento nós somos aqueles que espalham, mas de todo modo, nós vamos pensar sobre isso ainda hoje nessa lição, mas em outros tantos momentos, sobre esse chamado de Deus para a gente ser esses elementos que trazem unidade, mas isso só é possível através de uma outra conexão, que é essa conexão que a gente tem com Deus, e a gente vai ver um Cristo altamente, intimamente conectado com o Pai e que vai pedir para que essa conexão seja replicada nos seus filhos também, replicada naqueles que iriam crer em Cristo. E você é nosso convidado para, junto com esses convidados que estão aqui, para o estudo dessa semana. E eu vou apresentá-los mais uma vez. Pastor Bruno, tudo em ordem? Tudo beleza, tá ótimo aqui. Pastor Bruno trabalha no NASP, certo? Isso mesmo. Quanto tempo está lá já? Poucos meses, eu cheguei esse ano. Esse ano aqui, tá lá. E como é que está a vida? Estava onde antes de ir para o NASP? Eu estava em São Paulo, passei um período curto nos Estados Unidos e agora estou lá, pisando em passos que você já caminhou, né? Olha só, eu já tive a bênção e o privilégio de ser pastor lá no NASP, fui pastor da Tamires, né? Foi um grande privilégio, prazer. Muito bom estar lá também. Um abraço lá para a comunidade, então, do NASP, do NASP, né, que é o Centro Universitário Adventista de São Paulo, são 3 campi, e o pastor Bruno lá é pastor do campus Engenheiro Coelho. Prazer tê-lo aqui, viu, pastor? Agatha, Oi. Tudo em ordem? Tudo em ordem. E você, tá tudo bem? Você faz jornalismo, certo? Isso, jornalismo lá em Aracaju. Tem o FACES. Tenho, Quanto final tempo de tá no semana. FACES? 3 anos, completei esse ano. 3 anos? Isso, Você recentemente. começou a cantar bem novinha. É o quê? Não começou a cantar bem novinha, não? Não, comecei. 2 anos é bem nova, né? Então sim. Legal. Que bom ter você aqui também, viu, Agatha? Prazer. Um prazer e abraço para os demais do FACES, para o Renan. Abraço, saudades a Para todos. o Alisson, para todo mundo. Tamires, e você? Oi, tudo bem? Tudo bem. Você está cursando mestrado hoje, né? Na sua área, em jornalismo. Na verdade, é um mestrado em divulgação científica e cultural. O nome é grande, gente, Sim. mas é porque ele é bem específico. É na área de comunicação, lá na Unicamp, em Campinas, interior de São Paulo. E eu tô lá. Eu também sou formada em jornalismo. E você está há quanto tempo no programa do mestrado? Esse é o primeiro ano? Comecei nesse ano. Que legal. Legal, que bom. Então logo teremos uma mestranda. E daí você volta titulada para participar do código também, beleza? Deus queira. Amém. Bom ter você aqui também, Tamires. E o Gustavo? Tamo aí. Que trabalha também com jornalismo. Sim, é o terceiro jornalista aqui, né? Tem uma se formando, eu sou formado e tem uma mestra agora. Tá vendo só? Aqui, Mestra não. Não, nós somos minoria, Bruno. E você também, Gustavo, trabalha lá em Maringá, certo? Sim. Na sede da Igreja Adventista lá, né? Que cuida das igrejas no norte do Paraná, escolas, igrejas. Pega ali Maringá, Londrina, aquela região toda, né? Isso. Muito bom. Prazer ter todos vocês aqui. Obrigado por estarem compartilhando da sabedoria que habita nessas mentes brilhantes com a gente. Muito obrigado. E a gente tem a Ana, que está compartilhando a voz dela com a gente também, compartilhando Tudo as bem? músicas do CD que está aí bem novinho. E tá tudo bem contigo, Ana? Graças a Deus. Prazer estar aqui com vocês novamente nessa temporada nova. Um prazer estar aqui. Que bom. Você ficou quanto tempo fora? Fora assim, você não parou de cantar em nenhum momento, né? Não, né? Fora que você fala o quê? Fora... Não cantando, assim, porque você ficou um tempo sem cantar, sem se apresentar, sem quase ministério. Quase 1 ano e meio, exatamente. Quase 1 ano e meio. Não Tá. tinha esse tempo todo que eu estava morando fora, mas devido à preparação do casamento e tal, e parará, aí eu fui morar fora. Aí estava quase 1 ano e meio já. Meu Deus, estava dando teia, mas aí eu voltei. Voltou. Um prazer enorme estar aqui Que bom. retomando. Bem-vindo, e pra gente é um privilégio ter você Obrigada, mostrando tanta um prazer música todo nova pra meu. gente aqui. Obrigada. Legal. A gente vai orar nesse momento, pedindo para que Deus nos dirija para o estudo dessa semana. Eu vou pedir para o Gustavo fazer a oração para a gente, por favor. Pode ser, Gustavo? Nosso querido Deus, querido Pai, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Possamos, Senhor, entender a Tua vontade na nossa vida, a vontade de que sejamos unidos e unidos com o propósito de levar a Tua mensagem adiante, Pai. Dá-nos a Tua paz e o Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém.
falando sobre unidade, pensando sobre esses assuntos, nós chegamos agora a um texto muito importante sobre unidade, que é João capítulo 17. Se você tiver, não tem talvez o guia, mas tem a sua Bíblia aí, você pode acompanhar o nosso estudo de hoje, olhando para João capítulo 17, que é um dos poucos registros que nós temos de uma oração de Jesus nos evangelhos. E é de uma oração bem comprida, uma oração longa que João registra e não é registrada por nenhum dos outros evangelistas. Essa oração, como é que a gente pode... em que momento Jesus está aqui, pastor? Qual que é esse momento, pastor Bruno, que Jesus está vivendo, que faz com que ele faça essa oração? Por que dessa oração agora, nesse momento? Jesus está próximo do momento da crucifixão, que ele já conhecia, já estava claro que esse seria o fim dele, e ele faz um momento de intercessão, sabendo que ele estava terminando o seu ministério terrestre, onde ele vai morrer, ressuscitar e ir para um outro tipo de ministério, que não é o tema de hoje. E então, diante dessa realidade, ele tem que fazer uma oração. Ele faz uma oração, não apenas por si, mas pelos seus seguidores contemporâneos, da época em que ele vivia, e seguidores que viriam a conhecê-lo no futuro. Certo. E pensando, você falou que Jesus ora por si. Por que Jesus, qual é essa oração de Jesus? É interessante pensar que ele fala com Deus e ele começa conversando, né, sobre a hora dele que é chegada, e é interessante pensar que por várias vezes ele fala, não é chegada a minha hora, não é chegada a minha hora, mas agora ele fala, minha hora é chegada. E aí então ele tem um pedido. Qual que é o principal pedido de Jesus por ele, que aparece aí no texto? Assim, qual que é quando Jesus ora por si, o que ele está pedindo para Deus? Para ser glorificado, né? Esse é o pedido dele. O que significa isso, Gustavo? Você falou, esse é o pedido dele, mas o que significa? Ele pede para que Deus, né, para que Deus glorifique o teu filho. O que ele está pedindo exatamente aí? Para que Deus fosse manifestado através dele, né? E os outros, as pessoas conhecessem a Deus por meio de Cristo, né? Vendo Cristo glorificado. Conhecer o verdadeiro caráter de Deus ali encarnado em Cristo. Interessante. É interessante pensar, pelo menos eu entendo como sendo interessante, pensar que Jesus, ele descreve a relação dele com Deus, né, de uma forma muito, muito interessante, falando sobre essa... Ele já tinha falado disso para os discípulos, né? Olha, aquele que vê a mim vê ao Pai, eu e o Pai somos um. Em João capítulo 10 ele fala sobre isso. O que esse pedido de Jesus, no final das contas, ele está pedindo para que, de alguma maneira, a Deus seja manifesto, a obra de Deus seja vista através dele. O que esse pedido de Jesus tem a ver com união, tem a ver com unidade, tem a ver com aquilo que ele ia pedir para os discípulos? O que esse pedido de Jesus, esse primeiro pedido de Jesus, informa a gente sobre essa necessidade de unidade? Primeiro que Jesus é a revelação do Pai. A vida dele é a revelação de Deus, e os outros têm que ver em Jesus quem é o Pai, como é o caráter do Pai. E a morte e a ressurreição de Jesus, elas trazem a unidade para todos os filhos, aí partindo de judeus e gentios, para toda a humanidade. Então, por isso que ele pede que o Pai seja glorificado, que todos possam ver realmente o caráter de Deus, para que assim a missão dele aqui na Terra possa ser concluída com sucesso e o sacrifício dele seja feito e todos sejam unidos através da vida de Jesus. E se Jesus pediu para ser glorificado pelo Pai, Jesus que era perfeito, nunca tinha pecado, quem somos nós para não pedirmos isso também, né? Nós devemos pedir que a glória do Pai se manifeste em nós e para que a gente mostre o caráter de Jesus por onde quer que formos, né? Refletindo o caráter do Pai também. É interessante ver como Jesus, no fim já do seu ministério terrestre, ele pede pelos outros também. Então, ele começa pedindo por ele, mas a bênção vai partir para os outros desse pedido de Jesus. Então, ele não pede apenas para que ele seja glorificado, mas que essa glória seja refletida aos outros. E é interessante para a gente perceber quantas vezes a gente intercede pelos outros dessa maneira, para que o Pai seja revelado, para que a gente mostre um pouquinho do Pai aos outros e para que eles recebam a bênção. Isso é uma maneira de você demonstrar unidade na sua igreja também. E foi mais um exemplo que Jesus deixou para a gente. E é interessante agora, pensando nessa oração dele pelos discípulos, que ele está orando pelos discípulos, e eu acho bacana quando alguém quiser acompanhar com a gente aí, em João capítulo 17,
ele fala no versículo 9 qual que é a oração dele pelos discípulos. A minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que tu me destes, pois eles pertencem a ti. E aí, perdão, eu li o verso errado. Mas na continuação do texto ele vai falar sobre aquilo que ele entrega para os discípulos, aquilo que ele recebeu de Deus, mas ele fala no texto que a oração dele pelos discípulos é por unidade, mas é para que eles sejam livres do mal. Eu não peço que os tire do mundo, mas para que os guarde do mal. Ao mesmo tempo ele ora pela unidade deles. Os discípulos, eles até aquele momento não são um grupo unido. E até a morte de Jesus também é uma bomba que cai e espalha todo mundo. Jesus parece estar pedindo um negócio muito difícil. Conhecendo os discípulos, lendo até aquele momento no Evangelho, parece que Jesus está pedindo um negócio quase que impossível, né? Que é aquele grupo trabalhar unido. Por que Jesus está orando isso e como é que vira a chave? Essa oração de Jesus, como é que ela alcança a resposta, né? Jesus ora porque existe a necessidade de orar especificamente por isso. Não há união. A gente vai ver isso mais à frente. A própria igreja primitiva, ela também teve alguns episódios, alguns momentos de desunião. Vimos até na lição da semana passada um pouco sobre a igreja de Corinto, né? Mas esse momento especial, há muita discórdia entre eles, há a competição, né? Quem vai ser o maior, porque havia uma compreensão já errada, Tiago, da obra de Jesus. Jesus veio para ser o Messias sofredor, salvador, não o Messias rei. Eles entendiam Jesus como Messias rei, que iria tomar a nação de Israel, ia pegar de volta a sua supremacia, se libertando do povo romano. E Jesus seria esse pivô, Jesus seria esse rei, esse Messias que iria libertá-los. Eles entendendo Jesus dessa forma, eles pensaram, a gente vai se beneficiar bem disso aqui, porque ele se tornando rei, a gente vai crescer junto com ele. E aí já se discutia, né? Olha, então, quando o senhor chegar lá e tal, eu posso ser o ministro da fazenda, eu posso ser isso ou aquilo, posso ser o tesoureiro. Até a mãe de um deles, né, de dois deles, falou, você pode também beneficiar meus filhos aí. Porque a base da compreensão era que Jesus era um Messias que viria lutar por direitos sociais e políticos e não pela salvação. Parte daí o problema. Eu tenho uma pergunta sobre isso que eu vou lançar para todo mundo aqui, quem quiser responder. Mas quando a gente pensa que Jesus pediu para que Deus livrasse os discípulos do mal, e os discípulos todos passaram por situações, enfim, de perseguição e todo tipo de situação que seria mal. Então, que mal é esse que Jesus pede para que o Pai livre os discípulos? Que mal é esse? Eu acho que no texto inteiro a gente tem uma oposição entre o divino e o humano, né? É Jesus intercedendo para que ele pudesse expressar o caráter do Pai, para que as pessoas, os humanos, pudessem expressar esse caráter também. E depois ele pede para que essas pessoas não caiam no mal. Só que a nossa noção de mal é um mau ato, né? Então, tal discípulo foi crucificado, sei lá, foi para um caldeirão, tem todas aquelas histórias, né? Que a gente não sabe até que ponto elas são verdadeiras, mas muito possivelmente todos passaram por tribulações muito grandes. E, na minha compreensão, pelo menos, os pastores podem dizer melhor, mas parece que esse mal é algo mais intrínseco à condição humana. O mal é o pecado. Sim, mas aí tem um ponto também. É claro que o mal é o pecado, e aí o pastor Bruno também pode falar. Há uma tradução bíblica que traz que não peço que os tire do mundo, mas para que os livre do maligno. E aí torna pessoal uma questão que não é o livrar do sofrer, não é o livrar, até porque o próprio Paulo vai falar, nós foi dado o privilégio de crer em Cristo, mas de padecer por Cristo também, mas é o livrar dessa natureza humana que tem a ver com a natureza do próprio Lúcifer, né? Que é essa coisa de opor-se a Deus, de colocar-se no lugar de Deus, da autossuficiência humana, e que é isso mesmo, que é a natureza, que é o mal que é esse afastamento de Deus, né? Porque parece que todo o tempo na oração Jesus está falando sobre conexão com o Pai. Então, olha, eu estou indo, e depois ele acabou de falar, ele acabou de prometer a descida do Espírito Santo, que os manteria conectados com Deus e tudo mais. Olha, eu vou para o Pai, mas aí o Espírito Santo vem. E agora está dizendo o seguinte, então, eles não precisam sair do mundo, só que eles não podem ceder ao mal que está no mundo, né? Sobre essa maldade que está no mundo. Não sei se tem mais... Jesus diz ali,
como isso pode ser feito, como livrar os discípulos do mal, que ele fala assim no versículo 17, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, a palavra de Deus é o elemento que nos livra do mal, se a gente estiver ligado a ela. E também é um elemento, como a gente já viu na semana passada ou retrasada, é um elemento unificador, né? Que serve para unir o povo de Deus, mas aqui nessa oração de Jesus especificamente está falando dos discípulos. Então os discípulos eles poderiam se manter unidos na palavra, buscando a verdade na palavra, e também se livrar do mal estando ligados na palavra, né? Até porque entra uma questão crucial, que é a justificação em Cristo. Se não estivermos unidos com Cristo, não estaremos unidos com o Pai, não há justificação, não há salvação. Então Jesus, sabendo muito bem disso, pede como um clamor mesmo que eles estejam unidos no mesmo propósito para que haja salvação para eles também. E eu acho interessante pensar em Jesus orando pelos discípulos, só para fechar com esse ponto, porque esses discípulos, eles estavam todo o tempo juntos, eles estão passando boa parte do ministério de Jesus, boa parte do ministério de Jesus eles já passam full time com Jesus, né? Seguindo e tal, esses 12. Agora, a questão eles já estão juntos, mas Jesus ora para uma unidade porque eles não estavam. E aí fica essa coisa muito importante. O que tinha, se não era a unidade que esses discípulos tinham, o que os mantinham juntos? E o que é isso? Porque a gente está falando de vida em comunidade, a gente já falou sobre isso no outro encontro, mas o que eles tinham então? Se eles não tinham unidade, Jesus vai rogar para que essa unidade venha, essa unidade realmente só vem depois do Espírito, o que eles tinham antes disso? Alguém vai responder? Depois do intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com a resposta para essa pergunta e continuando na oração de Cristo, não agora pelos discípulos, lá apenas para os 12, mas também a oração dele que chega até a mim e a você também. Então fica por aí, daqui a pouquinho o Código Aberto volta.